essa temporada de anime finalmente chegou ao fim e eu resolvi fazer uma lista com os melhores animes que eu assisti e recomendo pra vocês. Então já sabe, né? Vai ter spoiler aqui porque eu vou falar dos episódios que se passaram, não apenas do primeiro episódio. Então, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e bora falar sobre essa lista de animes que tem alguns nomes muito interessantes. E eu vou começar por Maruo Sakai no Yumi, que é um dos animes que eu assisti a primeira temporada há muito tempo mesmo, assisti dublado, e eu achei aquele anime muito interessante pela história que ele traz, de todo aquele mundo misterioso que ele tem. E quando eu soube que ia sair essa segunda temporada, eu fiquei emocionado demais. E eu fui assistir, é claro, no primeiro dia eu já fui logo assistir, e não decepcionou. Teve muito mais do relacionamento do Issei com o Elias, só que agora em outro ponto, já que a temporada começa com a Issei amaldiçoada, onde ela não pode nem caminhar direito, não pode se mexer por causa da sua maldição. Então tem toda essa história por trás deles, estudando agora, porque ambos vão para um colégio, o Elias sendo professor e a Issei sendo aluna, para poder entender mais sobre magia e poder se livrar dessa maldição. Talvez ela também acaba conhecendo a que é a mestre do Elias, e isso é muito interessante porque ela entende sobre o passado dele, sobre quem ele é, porque basicamente ele se inspira demais na mestre dele. E ela acha ambos muito parecidos, e ela aprende que foi porque ele se moldou de acordo com a mestre dele. Ele copiou ela de certa forma para poder se adaptar aos humanos. Então o relacionamento dos dois só vai avançando cada vez mais e mais. Eu ainda não terminei esses últimos episódios, espero que tenha acontecido muito mais coisa, mas tá aí o primeiro anime que é um dos que eu mais queria assistir. O próximo anime que eu vou falar é Oshinoko, um anime polêmico da minha parte, porque pra mim esse anime é hype de um episódio. Anime hype de um episódio sempre tem um em cada temporada, e Oshinoko foi um anime dessa temporada. Ele bombou no começo dessa temporada por causa do elemento surpresa, aonde acontece uma morte muito inesperada logo ali no começo. Então o pessoal ficou enlouquecido sobre esse anime, mas pra mim ele é apenas um anime de um episódio. Eu também andei conversando com uma amiga que ela assiste esse anime, ela continua assistindo, e ela disse que é até legalzinho. Tem alguma coisa, apesar daquele primeiro episódio, o resto é meio parado, mas tem uma historinha legal que prende a atenção ainda. Ela gostou, eu realmente não gostei, dropei depois do primeiro episódio. Agora eu quero falar de dois animes que não são basicamente dessa temporada, mas acabaram voltando nessa temporada, que é Akubo-san, que por sinal é um dos animes de romance mais legal desse ano até o momento, e todo o desenvolvimento que acontece nesse anime é surpreendentemente bom. Junto ali com o Shirashi com a Kubo-san, tudo que esses dois faz é extremamente muito bom. E vocês sabem que eu tenho um fraco por esses animes que tem um monte dessas carinhas redondas, então esse anime é cheio disso e é um prato cheio pra mim. Eu simplesmente amei ele. E nesse último episódio que saiu até o momento da gravação desse vídeo, foi explicado o porquê a Kubo-san gosta tanto assim dele, e que basicamente é por curiosidade dela, já que ela conheceu ele através de uma foto e ficou curiosa para saber por que colocaram uma pequena foto dele lá em cima, sendo que ele estava no meio da multidão. E ela acabou indo procurando por ele para saber se ele era tão invisível assim, e ela acabou se apegando com ele. Então é por isso que ela sempre tá ali conversando com ele, conseguindo achar ele por causa da sua curiosidade. E também o próprio Shiraishi, que ele aos poucos está se apegando a Kubo-san, e ele começa a se perguntar por que só ela consegue ver ele. Ele fica curioso sobre isso e ele vai se apegando com ele, vai ficando corado aos poucos com ela ali do lado dele, porque a menina é atacante, ela tá o tempo todo em cima, ela quer o prêmio dela e ela vai lutar por isso. E ele começa a ficar mais envergonhadinho e aos poucos também vai gostando dela. E o Shirashi, ele vai desenvolvendo esses sentimentos por ela também, e ambos vão aprendendo a conviver cada vez mais juntos. Isso que eu achei muito interessante. E o outro anime que eu queria falar é a volta de Golden Kamuy, que por sinal tinha acabado num momento muito bom, e quando voltou já estava totalmente no hype e não perdi tempo, fui assistir logo. Essa corrida tá totalmente insana com o Fujimoto, ele se mostrando porque que
é imortal. Ele salva a menina, mesmo levando vários tiros. Ele mostra que realmente é osso duro de roer e sobrevive, porque o que ele quer é salvar ela e que ela possa também usar o ouro do jeito que ela quiser, salvando a família dela, os parentes dela. Então, a parte 2 dessa 4ª temporada de Golden Kamuy, pra mim, ela foi realmente muito boa. Ainda não acabou, tô acompanhando ainda e tá sendo, sim, uma das melhores dessa temporada. O outro anime é Deathmon Death, que basicamente é um anime muito bom, tem essa proposta de ser meio que um isekai reverso, mas ele acaba tendo lutas muito boas e uma história por trás de tudo isso extremamente interessante, que realmente prendeu minha atenção. Eu não gosto muito de isekai, posso contar nos dedos quantos isekai eu já assisti, mas esse realmente prende a sua atenção e tem vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem saber sobre ele, assista o nosso vídeo primeiro, depois assiste ele. O próximo da lista é Isekai Techitsukill. É Isekai, então já sabe, né? Ele, na minha opinião, talvez seja um dos piores dessa temporada. Porque, por um momento ali, eu cheguei a ter esperança que seria um anime realmente muito bom, talvez diferente dos outros, mas caiu por terra. Porque basicamente eles fazem tudo o possível para você querer achar que aquele protagonista é o fodão, é o maioral. Meu Deus, olha, ele consegue impedir bandidos de entrar na sua escola. Ele luta contra um urso pardo na mão, derrubando ele. E ninguém suspeita disso, ninguém para um segundo para pensar assim, putz, esse cara tá fazendo uma coisa que um humano normal não faz. E ninguém pensa isso. Naquele anime ninguém tem cérebro nessa merda. Por isso que eu realmente achei esse anime muito ruim. É muito forçada a situação para você gostar do protagonista. E também tem o fato de ser praticamente um harém, porque o moleque perdeu peso, cresceu, virou hidrante de mulher, só pode, cara, não tem condição. Realmente é um anime que não engaja em nada, não adianta nada. Muito ruim, começou bem, terminou do jeito de um isekai, então não assiste isekai. Mas como nem tudo são péssimas coisas, teve um anime que me surpreendeu nessa temporada, que é Shinjou wo Shinarai, que é um animezinho de romance daquele jeito, cheio de carinha redonda, e esse basicamente é a animação dele, cheia dessas carinhas redondas. Mas ele me chamou a atenção, né? Então eu comecei a assistir lá para depois do episódio 9 que eu fui acompanhar ele. E o desenvolvimento dos dois é muito interessante. O fato da menina sofrer bullying apenas por ter aqueles olhos mortos, olhos de peixe morto, e ser chamada de bruxa o tempo todo pelos colegas de sala. E aquele menino ser simplesmente sem noção nenhuma, ele vive no seu mundo de fantasia, e ele acha que vai ser amaldiçoado se continuar andando com ela. E ele vai fazendo isso, vai acompanhando ela, vai desmentindo as outras pessoas, porque as pessoas tiram ali onda com ela, falam dela dizendo que ela é amaldiçoada, mas ele fala que não é bem assim. As pessoas tentam discordar dele, mas acabam concordando que ela não é amaldiçoada. Então esse desenvolvimento que os dois vão tendo é muito interessante, até que no final os dois meio que acabam ficando junto. E eu falo meio que porque é um anime de criança, então a gente já sabe que não pode ser essas coisas, mas eles vão desenvolvendo esse negócio que parece até realmente que eles são um casal. Até tem uma das cenas do anime que uma das coleguinhas deles pensam que eles realmente são um casal, porque eles estão se desenvolvendo ali como se fosse marido e mulher. E agora eu quero falar de um dos animes de romance preferido meu, que é Tonikaku Kawaii, que simplesmente é o anime de romance melhor desse mundo, pode-se dizer isso, porque tem o Nasa, e o Nasa, ele é artilheiro. Ele e o protagonista de Shinjou wa Shinarai, os dois são artilheiro, eles estão o tempo todo ali em cima. O Nasa, ele é um dos melhores artilheiros desse coisa, porque diferente dos outros animes de romance, ele é um protagonista que não deixa as oportunidades passar. Então ele tá sempre ali dando uma bitoquinha, dando um abraçadinho. Se não for de Tsukasa pra parar ele tá o tempo todo em cima. Então, por isso que é um bom anime de romance, porque retrata a vida de um casal, porque eles literalmente são casados. E nessa temporada nós tivemos também a adição de mais personagens. O primo do Nasa, também a avó
vamos dizer que é a avó da Tsukasa, mas não é cheio de segredo. A gente vai percebendo aos poucos ali, vai sendo mostrado que a Tsukasa tem muitos segredos, que ela tá escondendo muita coisa. E não é revelado, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, é claro. Não é revelado quais segredos são esses, e é o que vai dando mais mistério para a obra. O Nasa, ele sabe que ela esconde muitas coisas dele, mas ele não se importa, porque ele quer ficar ali junto com ela, quer ficar abraçadinho, dando beijinhos. Por isso que eu acho que ele é um dos melhores protagonistas, porque não tem condição, o cara não para nunca. O próximo é um dos animes que eu tenho certeza que se você é fã de Harry Potter, você vai gostar, que é Mashle. Então, se mistura o Harry Potter com One Punch Man, você já gosta. E Mashle, ele simplesmente é muito bom, porque quebra padrões. Um protagonista sem magia, isso já existe, eu tenho certeza disso. Mas esse resolve tudo no soco, ele não conta com poder de demônio de antimagia, não. E o Mesh, ele tá vivendo ali a sua vida porque ele só quer se tornar o melhor ali do colégio para poder viver sua vida com seu avô. Mas as pessoas acabam tentando impedir ele não vai atrás de confusão, a confusão vem atrás dele. E ele acaba resolvendo do jeito dele, na porrada bruta. E esse anime me arrancou boas risadas, eu realmente gostei. Foi um dos melhores animes de comédia dessa temporada. E tem episódio aqui no canal, se vocês quiserem assistir, passa lá depois. Mas aí você vem aqui pra mim e fala, mas aí, Alisson, não vai ter Shonen não? Vai ter, dos brabos. Shingou Kurako, que sim, foi um dos melhores animes de porrada dessa temporada. Ele realmente surpreendeu, veio para ser um dos melhores desse ano também, porque a história dele é muito boa e aquela ilha é completamente cheio de mistério. Nós também vemos muito a evolução da mentalidade do Gabimaru, porque ele vai mudando daquela pessoa que no primeiro episódio queria morrer para não ver mais a sua esposa, para a pessoa que poucos episódios depois tá querendo sobreviver para voltar para a esposa dele. E essa é um avanço muito bom, muito interessante pro anime, por causa que o perigo que tem naquela ilha é surreal. E nós vamos vendo que ele não é aquela pessoa fria, que ele sim tem muita compaixão pelos outros. E também pedaços do seu passado vai mostrando isso dele. Por causa que do relacionamento que ele teve com a esposa dele, ele vai desenvolvendo esses sentimentos, mas ele acaba trancando tudo com os acontecimentos do primeiro episódio. E a gente também tem desenvolvimento de outros personagens. Uma ênfase aqui para um dos Asaemon, porque ele simplesmente saiu na porrada com um dos gurus celestiais para salvar a garota que ele estava gostando e o mestre dele. E essa cena me arrancou arrepios, eu não tô mentindo. Eu me arrepiei com essa cena porque ele queria proteger o seu mestre e aquela garota, e ele não tinha como derrotar ela, então ele resolveu ir pra porrada bruta para tentar impedir ela, dando tempo para os dois fugirem. Então sim, esse é um anime muito bom, com desenvolvimento de personagens excelente e também de níveis de poder, porque quando se trata de gurus celestiais, eles são o ápice daquela obra até o momento. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista. Passa no nosso vídeo aqui primeiro, depois vai lá, tem sempre que tá fazendo essa forcinha por nós, né? Pelo amor de Deus. E vamos assistir, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um anime muito bom. Seria o melhor dessa temporada se não fosse por Kimetsu no Yaiba, porque não tem como. Tá concorrendo com Kimetsu no Yaiba, tá concorrendo praticamente com um deus, porque em quesito de história e animação, Kimetsu ganha de todos daqui. Não é à toa que eu deixei ele pro final, porque simplesmente essa temporada foi a melhor de todas. Teve confronto com Lua Superior, teve Despertar da Marca do Caçador e todo o resto ali com mitagem do Tanjiro, da Nezuko, do Kenya, e teve mitagem também da Mitsuri e do Tokito. Então essa temporada foi uma das melhores desse ano, vai concorrer, que eu tenho certeza, para animes desse ano e praticamente vai ganhar. Não posso dizer que vai ganhar, porque na próxima temporada tem dois nomes de peso mesmo, então não posso afirmar que vai ganhar, mas eu acho que vai. Na minha opinião, ganha. Meu voto é dele já. Simplesmente não tem como parar Kimetsu. É uma febre, um sucesso tremendo que esse anime tem. Então ele sempre vai estar nos tops 1
pra cima, porque não tem como. O anime é muito bom, muito famoso. Então, se ainda não assistiu essa temporada, o que você tá fazendo da vida mesmo? Vai assistir, bicho. No finalzinho, eu queria deixar animes que eu não assisti, mas eu vou colocar aqui porque tem uma certa relevância. Então, vou começar com Tengoku Taimakyo. Vi falar muito bem desse anime, ainda não assisti, não sei nem porquê, mas pretendo assistir futuramente, assim que eu tiver um tempo. Olha o tanto de anime que eu assisti. Também temos a segunda temporada de Vinland Saga, que trouxe mais sobre a história do Thorfinn, e eu não assisti nem a primeira, por isso que eu não me interessei pela segunda. Não vou assistir, não me interesso por esse tipo de anime, então deixei aqui mesmo só por respeito ao nome que ele tem. Ele faz muito sucesso. Coloquei aqui no final. Um outro que eu não assisti e não sei o porquê, que é o anime da Megumin, que abrange um pouco mais sobre o mundo de Konosuba, a gente entendendo um pouco mais sobre os demônios carmesim. Eu tenho certeza que é isso, porque eu vi muitas coisas sobre o anime, mas não assisti, pretendo assistir mais pra frente, assim que eu tiver tempo. E outro que também faz muito sucesso, que é Osama Ranking, que eu tenho certeza que muitas pessoas assistiram. Eu não assisti, por isso que eu não fui me interessar por essa segunda temporada, mas eu sei que ele faz muito sucesso, por isso que eu deixei aqui no finalzinho do vídeo. Então, de vocês aí, qual desses animes vocês assistiram e qual vocês recomendam para outras pessoas? Assistam nossos outros vídeos que vão estar passando aqui na tela. Vai ter vídeo praticamente de todos os animes que eu falei aqui, a gente fez sobre o primeiro episódio. Então, dá uma passadinha lá. Deixa o like no finalzinho do vídeo se você ainda não deixou. E se inscreve se você ainda não se inscreveu. Do mais, era só isso. Valeu, falou, até a próxima temporada.